2020, um ano atípico que vai entrar para a história como o ano em que o mundo parou. O ano de perplexidade que nos deixou sem saber o que fazer por conta de um vírus. Esse ano tivemos fatos importantes além da quarentena e vamos retratá-los aqui e agora, no WL News Retrospectiva. No segundo dia do ano, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã morre em um bombardeio em Bagdá. A milícia iraquiana culpou os Estados Unidos e Israel pelo ataque. Esses e outros fatores quase geraram a Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, a Austrália viveu um dos piores incêndios florestais dos últimos anos, com focos que começaram em setembro de 2019. O fenômeno foi causado pela combinação de tempestades superiores a 40 graus, poucas chuvas e ventos fortes. Já no Brasil, o mês de janeiro foi o mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Nos primeiros 29 dias de 2020, choveu 58% da quantidade esperada para todo o ano. Os temporais deixaram estragos em vários pontos da capital mineira. Ainda falando da capital mineira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, encontrou substâncias tóxicas na água usada para a fabricação da cerveja Belo Horizontina, da cerveja mineira Biker. Ao todo, 10 pessoas morreram de intoxicação pela cerveja. Em fevereiro, o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, na cidade de São Paulo. Quem pegou a doença foi um homem de 61 anos que estava de viagem na Itália. A escola de samba Águia de Ouro é campeão do grupo especial do Carnaval de São Paulo de 2020. Esse é o primeiro título da agremiação. Já no Rio de Janeiro, após 23 anos de jejum, a Viradouro se sagrou a grande campeã do Carnaval de 2020 no estado. Temporal na Baixada Santista deixou 18 mortos e 30 desaparecidos. Fortes chuvas causaram alagamento, deslizamentos em morros e transtornos na região. As mortes ocorreram em Santos, São Vicente e Guarujá. 2 bombeiros morreram enquanto buscavam vítimas. E no dia 17 de março, o estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus. A vítima foi um homem de 62 anos que estava internado na capital paulista. Ele tinha históricos de diabetes, hipertensão, além de hiperplasia prostática. E o vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão na madrugada do dia 11 de abril. A coluna de fumaça cinza subiu até 500 metros. A explosão, que foi ouvida na capital Jakarta, a 150 quilômetros do vulcão, foi a mais violenta e a mais longa desde dezembro de 2018. E pela primeira vez na história, o Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos curtos feitos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Os vídeos continham fenômenos aéreos não identificados. As imagens já tinham circulado anteriormente, chegaram até despertar em algumas pessoas as suspeitas de que se tratavam de alienígenas, embora o Pentágono não tenha confirmado a existência de vida alienígena. Enquanto isso, no Brasil, aumentam o número de casos de coronavírus no país. Inicia em alguns estados o período de quarentena. Em poucos dias, essas medidas foram adotadas por todo o território brasileiro. No dia 5 de maio de 2020, passou a vigorar no estado do Maranhão o chamado lockdown, fazendo com que o território tenha sido a primeira unidade federativa do país a tomar as mais severas medidas, a fim de controlar o avanço da Covid-19. No dia 25 de maio, George Force, um americano, foi assassinado por um policial branco que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente ele usar uma nota falsificada de $20 em um supermercado. Após a sua morte, protestos contra o racismo começaram a acontecer nos Estados Unidos e ao redor do mundo.
E ainda nos Estados Unidos chegaram as vespas assassinas. Essas predadoras nativas do leste da Ásia e do Japão são conhecidas por dizimar colônias de abelhas. Por esse motivo, os cientistas temiam que essas abelhas se espalhassem por todo o estado de Washington e para outros lugares dos Estados Unidos, representando perigo para as abelhas locais. Autoridades brasileiras foram alertadas da aproximação de uma nuvem de gafanhotos nas fronteiras com a Argentina. Os insetos estavam próximos às cidades brasileiras de Rincão Vermelho e Porto Xavier, no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, essa nuvem de gafanhotos mudou de direção e desviou para o Uruguai. Uma nuvem de poeira gigantesca viajou 10.000 quilômetros do deserto do Saara até as Américas. O fenômeno, também conhecido como nuvem de poeira Godzilla, é uma massa de ar seco e carregada de partículas de areia que se formam sobre o deserto do Saara no final da primavera, no verão e no começo do outono no hemisfério norte, e geralmente se desloca em direção ao oeste sobre o Oceano Atlântico a cada 3 ou 5 dias. No entanto, parece ter se intensificado em 2020. E o estado de Santa Catarina também teve o seu período de medo e preocupação, depois que um ciclone seguido por uma tempestade ter atingido o estado no dia 30 de junho. Segundo informações do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, as rajadas de vento passaram os 100 quilômetros, destelhando casas, derrubando árvores e deixando muitas cidades sem energia elétrica. Inicia no mês de julho testes de 2 vacinas contra a Covid-19. A primeira vacina de Oxford, que os cientistas disseram que é mais segura e eficaz. Já a segunda é conhecida como Coronavac, vacina chinesa que inclusive foram realizados testes no Brasil. Outros países também estão em busca de novas vacinas contra o vírus. E um cometa passou muito próximo da Terra, chamado de cometa Neowise. O espetáculo não foi tão intenso quanto no hemisfério norte, mas os nossos fotógrafos brasileiros fizeram belos registros desse fenômeno. No dia 4 de agosto, uma explosão no porto de Beirute, em um depósito que armazenava nitrato de amônio, deixou mais de 190 mortos, 9 desaparecidos e 6.500 feridos, além de 300.000 desabrigados. A explosão sacudiu o centro de Beirute e lançou uma nuvem de poeira no ar. Testemunhas disseram que casas a 10 quilômetros de distância foram danificadas pela explosão. Após a explosão, uma grande nuvem de fumaça negra tomou conta da área do porto. Em agosto também tivemos o furacão Laura, que atingiu a Louisiana como uma das tempestades mais poderosas da história dos Estados Unidos, deixando muita destruição generalizada por onde passou. O furacão deixou 4 mortos e mais de 700.000 pessoas sem energia nos Estados Unidos. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio prenderam 8 pessoas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em junho de 2019. Segundo a Força Tarefa, a viúva, a deputada Flor de Lis, foi a mandante do crime, mas ela não pôde ser presa por ter imunidade parlamentar. Em setembro, tivemos a confirmação que os incêndios que assolaram Pantanal foram os maiores da história. A área queimada foi equivalente a Israel. Até meados de setembro, os satélites que vigiam a região para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, destacaram que haviam 12.703 focos ativos de incêndio e que representavam dezenas de frentes descontroladas de queimadas. Ainda falando de incêndio, os incêndios florestais que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos deixaram milhões de pessoas em alerta. O número de mortos em setembro chegou a pelo menos 28 pessoas. Houve pelo menos 100 focos de incêndios na região. O fogo queimou uma área correspondente a quase o tamanho de Sergipe. Quase 4.000 imóveis foram destruídos e tivemos muitos desaparecidos. Telescópios registraram um momento em que uma estrela foi engolida por um buraco negro. Quando isso acontece, a estrela é espaguetificada. Este fenômeno foi detectado por equipamentos do ESO. Pesquisas sobre os buracos negros este ano foram premiadas como Nobel de Física. E um forte terremoto sacudiu a costa do Mar Egeu, deixando 19 mortos, sendo que 17 na Turquia e 2 na Grécia, além de mais de 700 feridos.
O local mais afetado foi Izmir, a terceira maior cidade turca e um de seus polos econômicos. Lá, pelo menos 20 edifícios desabaram. E no dia 29 de outubro, pelo menos 3 pessoas morreram, incluindo uma mulher que foi degolada num ataque com facas numa igreja na cidade de Nice, sul da França. De acordo com a polícia local, o agressor foi ferido a tiros e levado para o hospital. O governo da França elevou o nível de alertas terrorista em todo o país após o atentado. Em novembro, tivemos as eleições dos Estados Unidos e Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. Após a vitória na Pensilvânia, o democrata reuniu 273 delegados, 3 a mais do que necessário para ganhar o pleito, e derrotou o republicano Donald Trump, que tentava a reeleição. Trump, no primeiro momento, não aceitou o resultado das urnas, alegando fraude. E João Alberto de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por 2 seguranças no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, no estacionamento da loja Carrefour de Porto Alegre. 2 homens brancos foram presos em flagrante após agredirem por mais de 5 minutos João Alberto de Freitas. Neste mesmo episódio, outras 6 pessoas foram denunciadas pelo crime. E o incêndio no dia 3 de novembro, no Amapá, destruiu o transformador que levava luz à maior parte da população do estado. A maior parte das cidades do Amapá enfrentaram problemas no fornecimento de energia, e isso afetou no abastecimento de águas, a compra e armazenamento de alimentos, serviços de telefonia e internet, entre outros. Quase 90% da população, cerca de mais de 765 mil pessoas, foram afetadas. Após 2 blackouts totais e 22 dias de fornecimento em rodízio, a energia foi reestabelecida no estado. Em novembro também tivemos as eleições municipais no Brasil. Elas ocorreram nos dias 15 de novembro, com o segundo turno marcado para o dia 29 de novembro. Em meio à pandemia, as eleições ocorreram de maneira tranquila. Somente Macapá foi a única capital estadual que não teve as eleições na data prevista. Elas foram adiadas para dezembro por causa da falta de luz e de segurança. Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos depois de uma parada cardiorrespiratória. Maior ídolo do futebol argentino, não resistiu ao mal súbito 2 semanas depois de uma cirurgia no cérebro. O mundo do futebol lamentou essa terrível perda. E a Argentina parou com essa terrível e lamentável notícia. Na madrugada do dia 1º de dezembro, bandidos realizaram vários assaltos em Criciúma, a maior cidade do sul de Santa Catarina. Eles usaram fuzis capazes de derrubar helicópteros, vários quilos de explosivos e ao menos 10 carros de luxo. Funcionários e pessoas que passavam na hora foram feitas de reféns. Na fuga, os bandidos jogaram muito dinheiro pelas ruas de Criciúma. Quem passava por ali correu para pegar o dinheiro. E pelo menos 4 homens que não tinham absolutamente nada a ver com o assalto acabaram detidos pelo furto das células. Segundo a Polícia Civil, eles foram encontrados em um apartamento com mais de R$800 mil dentro de 2 malas. A polícia ainda recuperou cerca de R$300 mil do dinheiro que foi espalhado pelas ruas. E um dia depois do ataque em Criciúma, moradores de Cametá, no Pará, relataram noites de terror em um assalto a banco, com barulhos e tiros durante toda a madrugada. O bando usou pessoas como reféns, como escudos em carros e a pé, para se locomoverem pelas ruas da cidade. As pessoas foram capturadas em bares. Os criminosos atiraram para cima durante mais de 1 hora. Aparentemente, o grupo usou armas de alto calibre. E a última notícia da nossa retrospectiva não poderia ser diferente a não ser a corrida contra o coronavírus. Há pelo menos 19 vacinas desenvolvidas no mundo. Elas estão na 3ª fase dos testes clínicos. Dessas, 8 foram liberadas para uso emergencial em diversos países e 2 obteve o registro para uso definitivo. Já é possível dizer que a vacina contra o Covid-19 é a que foi desenvolvida em menor tempo em toda a história. 10 países já iniciaram a sua imunização. No Brasil, isso só deve ocorrer em meados de janeiro. Essa foi a nossa retrospectiva 2020.
Deixe o seu comentário e o seu like no vídeo. Também se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Informou WL News. Informação no seu tempo.